do Senhor, que estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus com você, com os amigos. E está lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, uma passagem bem conhecida que diz: quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Talvez é um mistério para muitas pessoas e perguntem para si mesmas: olha, como que alguém que perde ganha? Esse é o reino de Deus, o reino de quem perde ganha. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, Deus escolhe os loucos para confundir aqueles que acham que são sábios. E assim Deus provou desde o começo que existe um segredo, a qual, quando o homem decide perder, ele acaba ganhando com Deus. Lembra de Adão, quando Deus criou Adão? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dá uma ordem, um mandamento para Adão, um comando para ele. Adão, você pode comer de todas as árvores, e todas elas que estavam no jardim eram prazerosas à vista, ao sabor do homem. Apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava uma tentativa, a escolha de ter uma oportunidade de vida diferente, escolhas diferentes e viver de uma forma diferente, a qual Deus não seria mais o seu Senhor, o seu Deus. Enquanto ele obedecia, Deus era realmente Senhor, Deus era Pai e as coisas fluíam naturalmente. Mas quando Adão ele resolveu desobedecer a Deus, então ele se estabeleceu sobre uma outra raiz, a qual nós percebemos até hoje os seus efeitos. Toda criança, por exemplo, quando você pega, quando ela é pequenininha, ela jamais vai querer dividir alguma coisa dela. É um princípio, é uma cultura que flui da raiz. Você sabe que nenhuma árvore ela pode dar frutos diferente daquela que diz respeito, que é natural da sua raiz. A raiz é que determina o padrão do fruto que a árvore vai dar. E também nenhuma árvore é alimentada das coisas externas, mas daquilo que vem da raiz. Se nós nascemos de novo, se nós estamos enraizados em Cristo, se Cristo é a nossa raiz, nós somos os ramos enxertados nessa videira verdadeira, então os frutos que nós vamos dar é exatamente esse que flui, não das partes externas, daquilo que nós ouvimos de fora, daquilo que o mundo determina sobre nós, tenta nos influenciar, mas nós vamos gerar fruto sim daquilo que procede da raiz. As nossas perdas hoje, elas determinam as vitórias que nós vamos ter amanhã. Você pode lembrar, por exemplo, de Jacó. Jacó, quando ficou no Val de Jaboque, lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, Deus diz: olha, Jacó, porque você lutou com os homens e lutou com Deus e prevaleceu, olha, Deus iria mudar o nome dele, ele ia ser abençoado. Mas como assim prevaleceu se quem foi ferido foi ele? As nossas feridas hoje determinam aquilo que nós vamos ganhar amanhã. Jacó foi ferido, foi marcado, saiu mancando, os filhos viram aquilo ali e foi transformado não somente a vida de Jacó, mas de gerações futuras, filhos, netos, Israel. Ele parou de comer do nervo, da coxa, aonde era o mesmo local aonde Jacó tinha sido ferido por Deus. Deus fere e o homem que ganha. Deus, você entrega algo para Deus, você perde algo, mas você está ganhando uma nova vida. Ao contrário de que muitas pessoas pensam: olha, a vida com Deus é chata, vou virar crente, vai perder a graça. Não, você perde a sua vida para achar a vida de Cristo, uma vida muito melhor, para viver o que Paulo disse: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Quantas vezes Israel teve que perder para voltar a ganhar? Quando se desviava, quando esquecia os mandamentos de Deus, então Israel tinha que perder para então retomar aquele processo, Deus colocar ele no lugar novamente de ganhar, de ser extremamente abençoado, de viver a intimidade com Deus. E é exatamente isso que Deus quer. Deus, o caráter de Deus é extremamente abençoador. O caráter de Deus é extremamente doador. Deus deu primeiro. Quem deu primeiro a Deus e depois recebeu? Esse é o caráter de Deus. Deus gosta de abençoar e nós precisamos entender isso. Mas o reino de Deus funciona assim: quem perde, ganha. Como Paulo no último versículo de Gálatas, nos últimos versículos ali, ele dá um recado especial para os Gálatas, que pode transformar a mentalidade do homem. Ele diz para os Gálatas: olha, ninguém mais me aborrece não, porque eu trago as marcas de Cristo, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. E o ministério de Paulo foi determinado justamente pelas suas marcas, pelas perdas que ele teve, que não representa algo triste, algo que Paulo lamentava. Você nunca vai ver Paulo lamentando pelas suas perdas, mas ele entendeu que as perdas dele determinava as vitórias ministeriais, a vitória como homem de Deus. Você vai ver isso ao longo de toda a palavra. Quantos homens
perderam justamente para ganhar. O ministério de Paulo foi marcado justamente pelo o seu início, que ele começou perdendo já. Quantos lembram? Ele perdeu a visão e quando ele recuperou e enxergou as coisas de um outro nível, de uma outra dimensão. Mas ele precisou perder primeiro. E quantos de nós estamos talvez sendo encorajados para entender essa cultura totalmente diferente daquilo que nós aprendemos no mundo? É uma cultura que vem da raiz. Não tente gerar frutos pela sua própria força. Quando você está estabelecido, enxertado em um ambiente totalmente diferente. Não tente gerar num ambiente espiritual frutos totalmente de maneira carnal e natural. Entenda o reino de Deus. O reino de Deus funciona assim. O reino de Deus é daqueles que perdem, ganham. Se você perder a sua própria vida, então você vai achá-la. Mas se você ainda teimar em preservar a autopreservação, a autossatisfação, a independência, então você, infelizmente, vai perder. Mas a nossa oração é para que você entenda o que representa o reino de Deus, como que as coisas em Deus funcionam, como Deus encoraja os grandes homens das Escrituras, os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, a ter a coragem de perder. Então, para poder ganhar, para poder entrar nesse lugar de sobrenatural em Deus, lugares mais profundos, em nome de Jesus. Como perder para ganhar? Ou como ganhar, melhor dizendo, perdendo? Em Deus, você descobre isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Esse é o nosso abraço aqui de Dallas, meu e da nossa família, em nome de Jesus.